Salve, salve pessoal, paz em Cristo a todos. Começando aqui mais um episódio do nosso podcast Tirei do Texto. Eu, Eduardo Camargo, sempre com um convidado aqui para falar sobre vida, Igreja Católica, fé. E hoje eu estou com um convidado aqui, né, um amigo, mais um amigo, que nos conhecemos através da fé, dos movimentos da igreja, dos movimentos jovens. E aí está ele. E aí, meu velho amigo Antônio, aí, como é que tá, meu irmão? Bem, obrigadão. Bem, cara, primeiramente, prazer te ter aqui, obrigado por ter aceitado o convite. Não, E vamos ver o que a gente tem nessa horinha aí desse bate-papo aí, né? Não, primeiramente queria te dar os parabéns, né, cara, por esse projeto Obrigado, irmão. Maravilhoso, assim. Né, um meio fantástico de evangelização, os parabéns, né, e te agradecer pelo convite, né, fico muito honrado, já te falei, mas eu fico muito honrado mesmo, né, só a fera passou por aqui, tá aqui, é muito bom. Primeira vez não deu certo, mas agora na segunda a gente segunda deu certo. Encaixar, né? Cara, antes de nós trocar nossa ideia, então, vou ir com os nossos apoiadores. Como eu tava até falando aqui no bastidor, cara, a minha estagiária, né, /chefe, não pôde vir. Então, Sam, cafés e máquinas para cortesia, venda de doses e cafés especiais. Maiores informações pelo 5399715205. Shopping das Baterias, especializado em baterias de carros, motos, veículos utilitários, linha pesada, máquinas agrícolas e energia solar. Shopping das Baterias, telefone 533241-5689 ou pelo 9970-41818. E Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo o que tu precisa. Preço, qualidade e melhor atendimento. Pizarro fica na Avenida Tupi Silveira, 1569. E os telefones é o 53-3311-2735 e o 984-2658-23. Lá na Pizarro tu encontra tudo que tu precisa, principalmente o melhor atendimento. Antônio aí, cara, então, para dar o nosso play aí, queria conhecer um pouquinho do Antônio, né, apesar da gente, né, já ter uma convivência aí de alguns poucos anos, mas a gente já se fala bastante, né? Sim. Queria saber um pouco, assim, do Antônio, dessa caminhada, né? Bom, eu sou Antônio, né, tenho 21 anos, sou católico, né, eu sou formado no curso de História pela Urcamp, atualmente sou estudante do segundo semestre de Direito também da Urcamp. Né, sou católico, participo dos 3 movimentos, né, do Eterno, do Nazaré, do Emaús. Esse é o católico praticante mesmo. Praticante, graças a Deus. E tamo aí, cara. E como é que começou a tua jornada? Começou desde criança, sempre teve incentivo assim da tua mãe? Muito. Tua mãe foi professora antes, trabalhou anos também no administrativo dos Salesianos. Isso, falou também, do auxiliador, minha mãe trabalhou a vida inteira. Na verdade, assim, a minha família materna sempre foi muito católica, né? Muito católica mesmo. A minha avó era ministra da Eucaristia, trabalhou no seminário. Inclusive, o padre Edgar, ali da São Pedro, os padrinhos de ordenação dele foram meus avós. Ah, que legal, foram cara. Eles. A minha avó era aquelas velhinhas da igreja, sabe? Quando tu vai na igreja e tem sempre um monte de velhinhas ali, a minha avó era assim, sabe? Então ela criou a minha mãe, os irmãos da minha mãe assim, né? Nesse ambiente, né? E por consequência a minha mãe também sempre me criou nesse ambiente, né? Então desde pequeno, cara, né? Também muito por influência do colégio, eu, cara, sempre participei ativamente da igreja, né? Eu era paroquiano ali da Auxiliadora. A minha mãe trabalhava, eu estudava no colégio auxiliador e a gente morava numa quadra ali. Então, assim, era sagrado, né? Todo domingo a gente acordava cedo, ia na missa das 10 e aí depois ia almoçar na casa da minha avó. Sabe? Era sagrado, assim. Sim. Sempre. E, enfim, e aí comecei a minha caminhada, né? Com 10 anos fiz a minha catequese, né? Minha primeira Eucaristia, fiz o meu Eterna Semente e tudo mais, né? E aí segui perseverando, né? E ali pelos meus 14 anos, em 2017, fiz a minha crisma. Meio crismei. Né? E então, assim, eu tinha tido um contato com Eterna Semente, né? Tinha participado do curso, mas eu fiz o curso muito cedo, né? Eu fiz o curso com 10 anos. Então, acredito que pela idade, assim, talvez por não ter maturidade, assim, eu participei pouco. Fiz o curso, mas participei pouco do Eterna, né? Fiquei, acho que uns 2, 3 meses indo nas reuniões, depois parei de ir. E, enfim, e aí segui minha caminhada, né? Todo domingo ia missa, ia almoçar na casa da minha avó, sempre, tudo mais. Participava das procissões de Nossa Senhora Auxiliadora também com a minha mãe, né? 2017 me crismei, como eu falei. E, cara, mais ou menos ali no início de 2018 até o meio de 2019 eu dei uma freada, né? Por quê? No geralzão, assim, Isso. dos movimentos.
Isso, na verdade eu não participava de movimento nenhum, né? Eu tinha feito só o Eterna com 10. Tá. Não tinha feito Nazaré ainda. Ainda não, eu tinha feito só o Eterna com 10. E aí não participei de mais nada, né? E aí o cara vai ficando mais velho, né? Vai entrando na adolescência, vai abrindo os olhos para outras coisas e de repente quando eu fui ver, né, outras coisas pareciam mais interessantes do que a igreja. Então eu dei uma freada boa, assim, sabe? Eu me crismei e deixei de participar. Também nesse meio tempo minha avó também acabou falecendo, meu avô adoeceu. Então não tinha mais aquela rotina, sabe? De todo domingo participar da missa e tudo e tal, né? E aí eu fiquei ali, de 2018 até metade de 2019, mais ou menos, né? Sem muito contato com a igreja. Às vezes eu ia no terço dos homens ali da Auxiliadora, mas raramente, assim, né? Até que então chegou o dia 2 de agosto de 2019, foi quando eu entrei pro 34º Nazaré. E ali, cara, foi assim, um divisor de águas na minha vida, sabe? Eu diria, dividir a minha vida, tem um antes do Nazaré e um depois do Nazaré, sabe? Foi um dos momentos mais importantes da minha vida, porque foi ali que eu me reaproximei de Deus. Que eu me reencontrei em Deus, que meus olhos se abriram e aí eu entendi por que a minha avó sempre criou a minha mãe na igreja, por que a minha mãe sempre me criou na igreja, porque foi ali que eu encontrei Cristo, cara. Foi no Nazaré. E eu tinha 16 anos quando eu fiz. E, enfim, eu fiz em agosto e até dezembro, né, que é o período que estava ativo o movimento, cara, foi intensivão, sabe? Tipo assim, o meu dia inteiro era só Nazaré, Deus Trino, que é o grupo que eu entrei. O dia inteiro, toda semana, cara, eu lembro das primeiras reuniões que eu participei do Deus Trino, do meu grupo. Cara, elas foram muito marcantes, todas, eu me lembro, assim, perfeitamente, assim, sabe? De tão marcante, de tão especial que foi na minha vida. E, enfim, tive esse intensivão, assim, digamos, de Nazaré, né? E aí, cara, chegou 2020 e veio a pandemia, né? Cara, e a pandemia foi um balde de água fria em tudo, né? No mundo inteiro no só. No mundo inteiro, né? Nos movimentos não foi diferente. Então, assim, as reuniões começaram a ser online, que não é a mesma coisa, né? Não tem como ser a mesma coisa. Uma reunião online do que presencial, né? É muito diferente. E ali 2020, 2021, durante a pandemia, assim, todos os movimentos, né? Acredito que deram uma balançada, assim, ficaram um pouco para baixo e tal. E aí eu já deixei de participar tanto quanto eu participava presencialmente, né? Mas, ao mesmo tempo que eu deixei um pouco de lado no Nazaré, eu mergulhei de cabeça, assim, nos estudos da fé. Porque eu falei, cara, eu tô em casa. Eu não vou sair, não tem como sair de casa. Eu não tô fazendo nada. Cara, eu vou começar a aprender. E aí eu peguei muito interesse, gosto por estudar a fé. Né? Comecei assim, devagarzinho, né? Vendo um vídeo aqui, um vídeo ali. Eu assistia muitos vídeos do Padre Paulo Ricardo, do Padre Leonardo Wagner, né? Comecei a estudar a fundo, comecei a ler mais coisas, me interessei, peguei um gosto, assim, que... né, eu amo estudar sobre a fé, adoro, principalmente a parte da história, né? Sim, né? O cara é formado em história. Formado em história, né? Formado em história. Peguei muito esse lado da história por conta da minha mãe, né? Eu até abrindo um parênteses, mas eu me lembro que quando eu estudava na Auxiliadora, chegava sempre os materiais no início do ano, não sei se hoje é assim ainda, mas chegavam os livros no início do ano nas casas dos alunos, né? E aí quando chegavam os livros eu dava uma lida em cada um pouquinho, mas o da história eu lia inteiro, assim, tipo, de uma vez só, sabe? E aí, enfim, comecei a estudar, me aprofundar mais sobre a história da igreja, sacramentos, etc. Né? Principalmente pelo Instagram também, né? Foi um grande meio de perseverança que eu achei, porque eu comecei a seguir perfis católicos no Instagram, e aí os caras, tipo, sempre faziam as postagens, é claro, mas tinha as caixinhas de pergunta, né? Sim. Então os caras abriam a caixinha de pergunta, eu fazia uma pergunta, lia a pergunta dos outros e tal, e aí eu fui aprendendo, tipo assim, cotidianamente, entendeu? Que massa. De pouquinho a pouquinho. E aí, enfim, passou a pandemia, né? 2022 entrou, e ali 2022 voltaram um pouco, assim, as coisas a ser presencial, né? No Nazaré. E, assim, eu não participei muito ativamente do Nazaré ali até metade de 2022. Mas, até que, então, em setembro de 2022, eu fiz o meu Emaús. Eu fiz o 107. E, cara, aquilo ali, esse curso, eu vejo, assim, que foi deu um ânimo novo para todos os movimentos. Não somente pro Emaús, mas para todos, né? Porque eu lembro que, só te interrompendo só um pouquinho, eu lembro que naquele curso veio uma galera bem boa
do Nazaré, né? Eu lembro que, cara, eram uns quantos? Acho que era quase metade. Não, eu acho. eu até ia comentar, cara, abrir um parênteses, né? Que foi muito engraçado, porque, assim, a gente foi fazer o curso, mas ninguém se combinou. Ninguém falou nada com ninguém. E aí a gente chegou dentro da casa, olhou pros lados. Cara, Tu já é se todo conhecia. mundo. Tipo assim, acho que, sei lá, 90% das pessoas eram dos movimentos, né? Ou Claro, do Eterno, do Nazaré. É porque deu esse gap de 2 anos, né? Então o cara que fez ali com 16, 17 já tava com 18, Exatamente, 19, já tava né? pronto pra fazer Emaús, né? E exatamente. a gente olhou pros lados assim, cara, era todo mundo conhecido, ninguém se combinou nada, foi muito legal. Né? E o Emaús, cara, foi uma experiência assim que reacendeu minha fé de maneira surreal, né? Eu fiz amizades novas que eu levo até hoje, né? Me aproximei muito de amigos que eu já conhecia dos outros movimentos, mas eu me aproximei ainda mais, né? E, enfim, deu um reavivamento na fé surreal, assim, sabe? E aí, depois que entrei no Emaús, aí no mês seguinte, em outubro, já entrei para trabalhar no Nazaré, né? E aí depois no outro ano no Eterna. E aí, desde então, na verdade, desde que eu fiz o meu Emaús, eu trabalhei em todos os cursos dos movimentos aqui do Diocese. Trabalhei Cara, em todos. Né? uma coisa que me chamou, tudo, né, me chamou atenção, mas uma que eu segurei, assim, que tu falou, da questão da tua avó, já vieram aqui, sei lá, a gente tá na 20º, acho que é o 21º episódio, e teve uns que veio uma pessoa, outros vieram 2, bota aí umas 25, 26 pessoas, né? Sim. E, cara, uns quantos já tem essa relação de fé através da avó. Dos avós. Né? É assim, E sempre da avó. Né? Sim. Não lembro de alguém ter dito assim que foi o vô, mas sempre a figura da avó, assim, da importância que foi da sim, avó. Sim, a gente consegue observar isso, né? Dos avós. O meu avô também, eles dois juntos ajudaram a construir a São Pedro, né? Eles eram paroquianos dali. Eles ajudaram a construir a São Pedro, mas eu não sei explicar o porquê, mas é sempre as avós, né? Sim, a minha avó, sim. cara, era uma pessoa assim, não importa se estivesse fazendo 40 graus ou se estivesse chovendo pedra, ela ia na missa, sabe? Sempre, sempre, sempre. Né? E de levar, né? Mas um dos depoimentos assim, que eu destaco, assim, mais... Todos são importantes, interessantes, mas o da Mari foi bem legal. Sim. Né? Que ela morava ali do lado da igreja, praticamente, né? Aqui da São João Batista, acho que é. Sim. A Mari, a noiva da Marina, né? Isso, da Marina. Sim. E me destacou bastante, mas teve outras pessoas também que vieram. Claro. Assim, eu não tive, assim, cara, essa referência, assim, a minha avó, a minha avó morava pra fora, no 2º distrito de Lavras. E mas eu não tinha contato com ela porque naquela época era difícil acesso. Sim, morava longe. Né? Nós não tinha carro, e dependia de ônibus. Então eu ia, tipo, uma vez por ano lá, nas férias, assim, né? Sim. Mas ela era bem... E ela morava diagonal à igreja, assim, né? É uma vilinha, assim, né? E aí ela morava diagonal à igreja. E ela era bem... Tinha bastante fé, assim. Sim. Mas eu não tive esse contato, assim, de ela nos levar, entendeu? Essa coisa, assim. Sim, a gente vê as pessoas mais antigas, assim, né? Foram criadas, né? Na religião, inclusive naquela época. Cara, era muito mais, que tinha, né? Cristã era a verdade, tinha, né? É verdade. Assim, naquela época, a religião predominante no Brasil era... Quer dizer, a única não. Tinha as protestantes, mas a católica ainda tinha mais força muito, ainda, né? Claro, era bem mais forte, muito mais forte, muito mais, né? Assim, a vida era meio que ordenada, assim, no sentido católico, né? Tinha aquela coisa da comunidade mesmo, né? Da comunidade, sim, da comunidade, exatamente. As cidades eram menores, a população era menor. Sim, é bom. O lugar que a minha mãe nasceu, na Trigolândia, que é assim, é um bairro da Ulha Negra. Sim. Tipo assim, um pouquinho afastado da Ulha. Então, assim, é a comunidade mesmo. Isso. Eles moravam, assim, cara, pertíssimo da igreja, sabe? Muito, muito perto da casa onde a minha mãe... Né, nasceu, onde os meus avós viveram, era assim, pertíssimo da igreja, sabe? Então, era... Claro, depois vieram pra Bagé, né? Mas, assim, tinha essa vivência, assim, cotidiana, sabe? De tu andar na rua, não dá poucos passos, já tá numa igreja, entendeu? Né? Cara, e me conta um pouco, assim... primeiro, depois eu quero entrar na tua parte de por que tu decidiu estudar história, né? É difícil ver um jovem assim, né? Como é que é assim a relação? Porque a tua mãe também é super dedicada à igreja, que principalmente ao movimento do Eterno, né? Sim.
A minha mãe e o Márcio, meu padrasto, né? Uhum. Eles atualmente são coordenadores tios do Eterna Semente, né? Agora já tá fechando, assim, tempo deles. o tempo deles. Agora no final do ano, né? Já vai ter eleições do Eterna e tudo mais. E a minha mãe, na verdade, ela nunca participou muito dos movimentos, né? Na verdade, dos 2 últimos anos pra cá, que ela começou a participar do Eterna. Né? E esse ano eles fizeram o MFC. Tá, isso. O Márcio esteve aqui, aí ele me falou. Isso, eles fizeram o MFC. Mas a minha mãe sempre, tipo, participou da igreja, uma paroquiana comum, entendeu? Ela ajudava ativamente ali na Auxiliadora. Ela é muito devota de Nossa Senhora Auxiliadora. Eu também peguei essa devoção por conta dela, né? Mas ela sempre foi muito devota de Nossa Senhora Auxiliadora. E sempre ajudou ali, sabe? Tipo, ela sempre ajudava na lojinha, durante a novena de Nossa Senhora, tem a lojinha, né? Isso. Ela sempre fica ali na parte da lojinha, ajudando. Nos pastéis também, ela sempre ajudou. Então, sempre foi uma paroquiana, assim... Ativa na comunidade, né? E, claro, por conta dessa vivência que ela teve com a mãe dela, com a minha avó, né? Ela sempre foi ativa ali na São Pedro também, né? Tudo mais. E aí, de 2 anos pra cá, que ela começou a se envolver mais com o Eterna, né? E como é que surgiu, assim, esse convite através do Márcio? Já era mais envolvido, não? Isso, é que assim, ó, o Márcio, ele teve aqui e falou, né? Ele morou muitos anos em Porto Alegre. Mas quando ele veio pra Bagé, a irmã dele, a tia Hélia, e o sobrinho Thales, eles já participavam, assim, há muitos e muitos anos do Eterna. O Márcio participou do Onda lá, que é semelhante, né, semelhante com o Eterna. E aí ele começou a participar, e aí eles se conheceram, ele e minha mãe, né? E aí surgiu o convite, né, do Márcio ser coordenador, e aí a gente deu uma insistida, assim, com a minha mãe, que no início ela tava meio relutante, assim, pra entrar, mas aí a gente fez uma pressão, assim, e ela aceitou, né? E aí começou. Mas eu conheci ela agora, cara, especificamente eu conheci ela depois que a Maria fez, né? Sim. O Eterno, assim, né? Sim. Mas dá pra ver, assim, o carinho que ela tem com as crianças, assim, com o próprio movimento. Sim, impressionante. Ela adora, né? Porque ela, assim, trabalhou em colégio a vida inteira. Sim, né? claro. Então ela adora contato com criança, adora. Ela adora. Pega, né, o carinho. Tá, Claro. agora eu quero saber da escolha da faculdade, né? Da história, assim, o que te levou a... Cara, o que me levou a estudar história é assim, como eu falei, né? Eu sempre tive uma paixão muito grande pela história. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre tive curiosidade. História de uma maneira geral. De maneira geral, assim, de maneira geral. Eu sempre, mas assim, na verdade, principalmente assim, as coisas mais antigas, bem antigas, assim, sabe? Eu sempre tive muito interesse em saber como é que funcionava, como é que era a vida das pessoas, como é que era a sociedade na época. E nas épocas, né? Sim. E, cara, isso desde pequeno. Né? A minha mãe também sempre me incentivou muito a busca por estudar história, né? Assim, a gente só entende a realidade se a gente entender o passado, né? Então, eu sempre tive uma paixão muito grande. E ali, quando eu tava no final do ensino médio, eu sempre, por gostar, sempre me saí muito bem, né? Na disciplina. Falei, cara, eu acho que eu vou estudar história. E aí, falei pra mãe, aí me matriculei no curso, né? E aí, comecei, cara. Comecei a estudar e gostei. Hoje estou formado, né? Sim, mas tu pretende, assim, dar uma continuidade em relação à igreja ou não? Tipo, te aprofundar, fazer uma pós, sei lá, um doutorado assim, em história da igreja? Eu tenho alguns pensamentos em relação a isso, né? Eu acho muito interessante a história da nossa igreja, né? É um dos temas que eu mais gosto de estudar, inclusive é esse. Né? Inclusive agora eu tô olhando um livro que se chama o São Luís IX. Ele foi um dos reis da França, né? Só que antes de começar a vida dele mesmo, conta toda uma história de como é que começou o cristianismo, desde a encarnação do Cristo, aí, né? Cristo subiu aos céus, perseguição dos apóstolos pelo Império Romano, aí depois o Império Romano virou católico, conversão dos povos bárbaros, etc. Né? E, cara, eu tô adorando, assim, né? Sim. Tô adorando, tô achando muito legal. Aí até uma hora vai chegar no São Luís. Ah, tu não entrou na vida dele ainda? Não entrei na vida dele ainda, porque o livro faz um prólogo, né, digamos assim, conta toda uma linha do tempo, né, até chegar lá em São Luís. Sim. Eu tô começando ainda, mas eu tô achando legal. Mas eu acho muito interessante, assim, sabe, porque
a nossa igreja tem uma história riquíssima, né? Uhum. E se a gente for parar para pensar, toda a nossa sociedade, né, o Ocidente no geral, foi moldado através da Igreja Católica, Uhum. né? É a religião predominante no mundo, mas, claro, antigamente tinha uma força exorbitante, né? Então, a Igreja Católica moldou o jeito que nós vivemos a nossa vida, né? E as pessoas vivem e nem sabem disso, né? Então, eu tenho um amor muito grande por esse lado da história, né? Eu acho fantástico, acho muito E interessante. apesar de ser certas pessoas, certos movimentos que querem acabar com isso, né? Infelizmente. Que querem, tipo, inverter as coisas, né? Mas verdade. eu acredito que... Sabe que quando eu comecei a ver essa movimentação, assim, cara, eu fiquei bem preocupado, assim. Uhum. Mas depois, conversando com uma pessoa, ou vendo alguém falar, eu acho, a pessoa falou assim, cara, olha por que a nossa igreja já passou e tá de pé até hoje. É verdade. Então, isso não é novidade. Sim, Não e é quando novidade, a gente vai se aprofundando assim na história da igreja, a gente vê vários momentos que ela entrou em crise Uhum. e aí, cara, o nosso Deus é um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, né? Sim, sim. Então a nossa igreja também nunca vai morrer, né? Se o Cristo, ele, entre aspas, também entrou numa crise que foi a sua morte na cruz, cara, ele ressuscitou, a igreja nunca vai morrer. E ele nos deu a garantia disso, né? Eu vou estar com vocês até o fim dos tempos, né? Então, assim, a gente vê várias crises, assim, inclusive ali no século I, século II, né? Assim, no período que a gente chama de igreja primitiva, teve, por exemplo, uma crise chamada crise ariana, que ela começou com uma ideia de um bispo chamado Ário, por isso Ariana, que esse bispo, ele dizia que, na verdade, Jesus não era Deus. Ele defendia isso, né? E isso foi uma crise gigantesca. Ele era bispo. Tá, mas ele era daqueles bispos que ele foi sacerdote ou era daqueles bispos que foram, tipo, ele era filho de político ali, coisa que teve uma época que teve isso, Teve né? uma época... Não, ele era bispo. Sim. Bispo. E aí ele defendia que Cristo não era Deus, né? E foi uma das crises, né? Isso que tu falou, né? Que era filho de político e tudo mais... Né? De famílias isso, poder, não, isso tal, né? realmente infelizmente existiu, né? Mas porque nesse livro que eu tô olhando, no livro da São Luís, fala, né? No início, o Império Romano, como é que funcionava? Né? O Império Romano, ele tinha como figura central o imperador. E a religião era só mais um braço da sociedade. Ou seja, era como se fosse mais um setor. Isso depois de Cristo. Isso sempre. Sempre. Sempre, assim. O Império Romano começou, era sempre assim. A religião era como se fosse, entre aspas, mais uma secretaria, mais um ministério da sociedade, entendeu? E a figura máxima era o imperador. Então, quem mandava era o imperador, né? Mesmo que indiretamente, quem mandava na religião era ele, né? E quando houve a conversão do Império Romano em 380 pro catolicismo, essa ideia de que o imperador mandava em tudo, inclusive na religião, estava enraizada na sociedade. Era o normal para eles. Então aconteceu um período chamado dos imperadores césaropapistas. Papistas justamente porque eles queriam ter o mesmo poder dos papas, e César porque era o título do imperador romano. Né? Por exemplo, se o Dadinho fosse imperador romano, ia ser o César Dadinho. Sim, entendi. Entendeu? Que aí sim, agora entendi porque o César. Depois virou nome próprio César. Mas enfim, eram os Césares. E aí virou César o papista, porque era o imperador romano querendo comandar a igreja, né? Aí teria duas funções, de imperador e de papa. Exatamente, porque isso estava enraizado na cultura romana, né? E aí depois vem os papas, vem os bispos da igreja dizendo, não, peraí, a igreja tem uma autoridade sobre o império, porque o império e o Estado, no geral, tratam dos fins temporais, né? Das leis aqui desse mundo. Sim. A igreja trata de um mundo infinitamente maior, infinitamente superior a esse mundo físico, né? A igreja trata da salvação dos homens, né? Então, em matéria de fé, os imperadores devem obediência ao Papa, aos bispos da igreja, né? Sim. É porque a luta do poder sempre existiu, né, cara? Sempre vai existir, né? Então, os caras não estavam nem aí pra fé. Os caras queriam exatamente pelo poder. Exatamente. Né? E esse período, assim, do césaropapismo também, os imperadores viram, com a heresia ariana, né? Que Cristo não era Deus, e falaram, não, peraí,
Essa religião dos caras, eles acreditam num cara que nem é Deus. Então eles meio que se aproveitaram dessa situação, entendeu? Claro. E, enfim, mas aí depois isso foi acabando. Mas a nossa igreja, como a gente estava falando, ela passou por várias crises, né? E ela sempre volta, né, triunfante, de pé, e vai existir até o fim dos tempos. A gente tem a certeza, né? Com a certeza, garantia com do certeza. Cristo. Cara, agora eu vou aproveitar. Não sei se tu vai saber me responder. Tá, daí tu falou ali do César o papismo. E porque tem algumas pessoas que não são católicas ou que são católicos, mas gostam de debater o catolicismo, né? Que colocam Constantino como o cara que criou a Igreja Que Católica. criou, assim, ó. Que assim, ó, na verdade eu sei que não é, mas se alguém me perguntar, eu acho que eu não sei explicar, entendeu? Tu tem conhecimento Claro, sobre isso? claro. É assim, ó. A Igreja Católica foi fundada por Cristo. Uhum. Isso a gente tem a certeza. Foi ele o fundador da nossa igreja. Tá. Mas quando Cristo, a vida inteira pública dele foi perseguição. Uhum. Ele foi perseguido sempre. E com os apóstolos, depois que Cristo subiu aos céus, não foi diferente, né? Então, assim, a gente vê ali, tipo, ano 35, 36, que foi 2 anos, 1 ano depois que Cristo morreu, a primeira martirização com Santo Estevão, né? Uhum. E aí os apóstolos, os discípulos começaram a ser perseguidos pelo Império Romano, né? Os imperadores romanos, em especial o imperador Nero, eles eram ferrenhos perseguidores dos cristãos, né? Os judeus também daquela época eram. Sim. Uhum. E até que o catolicismo, por que tivesse essa perseguição, continuava crescendo, que crescia muito. Então até que chegou no momento em que uma mulher chamada Mônica se converteu. Essa mulher era Santa Mônica. Uhum. E ela era mãe do imperador Constantino. Tá. Então, assim, né, Constantino, ele conviveu dentro da casa dele, com a mãe dele sendo católica. E aí ele se converteu ao catolicismo também. E no ano de 313, ele proclamou um documento dizendo, olha, os cristãos agora eles têm liberdade de culto. Acabou as perseguições, né? Veja, isso aí durou 300 anos, né, de perseguição, né? E acabou as perseguições. Os cristãos agora eles têm liberdade, pode praticar a religião deles tranquilamente, e foi isso. E até que chegou um momento ali no ano 380, que o catolicismo tomou tanta proporção que foi redigido o Édito de Tessalônica. Tessalônica é uma cidade, né? Uhum. Pelo imperador Teodósio I. E aí ele proclamou, não, a partir de agora o Império Romano é católico. Tá. Mas, voltando à questão do Constantino, não, na verdade, ele não, de forma alguma, ele foi o fundador da igreja. Ele só mandou os caras... Resumindo, só mandou os caras pararem de perseguir os cristãos. Exatamente, ele mandou os caras pararem de perseguir cristãos. Deu liberdade de culto, né? Uhum. Os cristãos agora eles podem, né, assistir a sua missa, pregar a palavra, fazer o que eles quiserem, bem entenderem tranquilamente. E foi isso. Só isso. Simples assim. Simples assim. Né, porque tem vários viés assim, que as pessoas tentam puxar que não existem, cara. Sim. Uma coisa simples, né? Sim. Cara, que legal. Eu não tinha esse conhecimento que tu sabia, assim, da história da igreja, cara. Acho que nós vamos ter que fazer um podcast, trazer o Cabelo Ia ser massa. e fazer um podcast só sobre a história da igreja. O Cabelo é um cara Cara, vamos fenomenal, marcar. sabe muito. Vamos marcar, vamos Sabe fazer. muito. Vamos fazer. Meu irmão, né? E eu e Samuca sentado aqui só perguntando. Tá, e tu não pretende, assim, eu já te perguntei, mas vou reforçar. Bom, dá pra ver que tu tem bastante conhecimento, né? De levar isso adiante, assim, cara, de repente fazer um canal pra ti, alguma coisa nesse sentido, cara. Pois é, né, cara? Ideia a gente sempre tem, mas tem que tirar do texto, né? Isso aí. Tem que tirar do texto. Não, assim, sempre a gente fica com esse pensamento, né? Posso me especializar nisso, posso fazer isso, aquilo, né? Um mestrado, uma pós, enfim. Eu acho que seria muito interessante, né? Eu gostaria de fazer. Mas, claro, estudando direito agora, a gente também... Eu tenho um tempo curto, né? Sim. Estudo, sim. trabalho, tenho um tempo curto, né? Então, mas é uma ideia, assim. Eu acho que seria algo interessante. Tu acha que meu tempo é comprido pra fazer? Hã? Tu acha que meu tempo é comprido para o que eu tenho tempo pra fazer tudo? Assim, eu acho que... eu acho que o tempo, ele é escasso, né? Mas, atualmente, não sei, né? Inclusive, o pouquinho de conhecimento que eu tenho, eu acho que
Pra eu conseguir me especializar, fazer alguma coisa, produzir algum artigo, eu tenho que estudar muito mais, né? Saber muito mais. Não, né? até nem falo, tipo, produzir artigo, que eu sei que isso aí envolve muito mais coisa, pesquisa e coisa. Mas eu digo, tipo, fazer, cara, que nem esses conteúdos que te ajudaram na questão do Instagram. No Instagram, sabe? Fazendo ali, tipo, que nem agora, te fiz essa pergunta. Claro. Né? Tu responder só esse trecho aí, por exemplo, entendeu? Sim, Ali eu já pensei, claro, acho que seria interessante, né? Mas já pensei. Não, mas é muito interessante, cara. É muito interessante. Às vezes a vergonha dá uma criada, né? Cara, esse dia eu tava. Porque, cara, eu tô com mil e poucos vídeos, cara, gravados no. Deixa eu até conferir aqui no meu Instagram. Aí esses dias me deu vontade de olhar. 1.681 vídeos não tem. Vídeo não, entre postagem, de foto e coisa, né? Me deu vontade de olhar lá os primeiros lá. Cara, comecei a baixar aqui, vai demorar muito, porque tu levanta e dá uma carregada, né? Cara, mas tu pegar os meus primeiros vídeos lá, meu Deus, cara, que horror. Se eu tivesse gravado e lá atrás e tivesse desistido, tivesse olhado hoje pra continuar gravando, eu não ia fazer. Não ia fazer, né? Não ia fazer. No início é tudo devagar, né? Mas assim, cara, é bem isso aí que tu falou, é tirar do texto, entendeu? Tu tem que colocar Cristo na frente e ir embora. Né? Eu acho que tem mais potencial. Tia, tu tem uma dicção boa, tu te expressa bem, tu fala bem, tu tem conhecimento. Né? Porque obrigado. Não, mas cara, até hoje eu mandei uma mensagem pra Fabi e eu falei pra ela que... Como é que eu coloquei pra ela na mensagem ali? Que nós tava brincando que a Viri tinha dito que não sabia falar, que não sei o quê, não tinha o dom da oratória. Sim. Aí ela respondeu ali e falou assim, imagina se ela tivesse o dom da oratória. Sim. E eu falei assim, o que os maus só têm o poder que tem porque os bons ficam em silêncio. É verdade. Né? Então, é verdade. Se a gente for não, porque aquele sabe mais, aquele sabe menos. E uma frase que me fez assim, eu tava meio que nessa fase, assim, eu tava estudando, mas não tava tendo coragem. Né? Sim. Tava estudando, aí no grupo ali eu fazia o que eu faço no Instagram hoje, né? No grupo ali eu ajudava ali, compartilhava a palavra com os guris, explicava ali tudo, as interpretações do texto. E tinha vontade, não me animo. E aí uma frase, cara, que me marcou, mas não foi assim, eu escutei a frase e já fui fazer. Ela veio martelando na minha cabeça, né? Foi que um cara falou que cara já da internet, né, influencer, que ele falou assim, que a gente não precisa nunca espera estar pronto pra começar. Porque tu nunca vai estar pronto, né? E tu vai estar sempre assim, cara, eu preciso terminar de ler a Bíblia. Já li a Bíblia, né? Tá, tô legal. Não, cara, eu preciso ler o Catecismo, eu preciso ler tantos livros, entendeu? Então é uma crescente, entendeu? Tu vai fazendo conteúdo e vai estudando junto. Quem sabe, né? Depois dessa... sei lá, quem sabe. E aqui, cara, cada um que eu convido pra vir aqui, eu aprendo pra caramba, cara. Sim. Aprendo pra caramba. Sim, mas troca da experiência é muito legal, né? Muito legal, cara, muito legal. E quando eu vou fazer os cortes ali pra postar ali... Claro que daí eu assisto ali a entrevista de novo, né? Aí já vou marcando ali os minutos e tal pra fazer o corte. Cara, e ali tu reforça mais, né? Sim. E esses cortezinhos ali sempre é a mensagem, né? Sim. É algo que tu tirou do texto pra fazer a mensagem, né? E aí ali tu aprende um monte, cara. Sim, com bom, certeza. E tu vê hoje ali, quando bota os cortes do pessoal ali que curte um monte, né? E o mais legal do que as visualizações e algoritmos é... algumas pessoas que são entrevistadas aqui depois de me relatando das mensagens que elas recebem no particular. Ah, sim, com certeza. Gente, que legal. Um monte de gente veio que eu nem imaginava que eu ia ver, ou que tinha se interessado pela minha história, pelo meu testemunho. Isso é muito gratificante. Cara, legal. Muito gratificante. Claro, muito legal. O principal é Deus, né? Sim, com fé, certeza, né? Com certeza. Mas é muito legal, sim. Porque daí tu que tá dando teu testemunho, tá passando teu conhecimento, tu vê o quanto é importante a gente falar aquilo que a gente sabe, né? Sim. Ou que a gente sente, ou alguma coisa de fé que a gente passou, né? Com certeza. É isso aí, mas o entrevistado aqui é tudo, eu já falei demais. Não, capaz. Que isso, né? Cara, eu não sei, tu quer já passar pro evangelho? Não, tu que manda, tu que sabe. Como o evangelho é longo, a gente pode entrar nele, tu fala ali, a gente pode dar uma... Pode ser, claro. Não sei se tu já deixou marcadinho aí. Deixei marcadinho. Tá, beleza. Deixei marcadinho já.
é o prólogo de São João, né? Uhum. Que, na verdade, assim, ele recebeu esse nome de prólogo de São João. Não foi São João que deu esse nome, né? Depois, quando o pessoal começou a estudar a Bíblia, né? E aí sim que se leu esses versículos e aí falou, não, isso aqui é um prólogo, isso aqui é um texto inteiro. Depois dela já pronta. Depois de tudo que pronto, aí né? tá. Depois de tudo pronto. Mas é o prólogo de São João. Tá até sublinhadinho pra te ver como eu estudo. Viu? Então vamos lá. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, e ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Esses que não foram gerados nem do sangue, nem da vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Este o deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele é um evangelho comprido, né? São 18 versículos. Mas ele é um evangelho, assim, riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E, na verdade, assim, daria um podcast de horas falando só sobre esses versículos aqui, né? São 18. E eu escolhi esse evangelho, assim, porque ele sempre me chamou muita atenção. Eu acho ele muito interessante. Inclusive, esse aqui é um dos evangelhos que podem ser lidos na missa de Natal. Né? Eu acho que depende do ano litúrgico, mas ele pode ser lido na missa de Natal. E aqui, dentre as várias meditações que a gente pode tirar, São João Apóstolo está nos dizendo quem é Cristo. Cristo é Deus. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso no versículo 1. E no versículo 14 ele nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quem a gente sabe que é o Verbo de Deus? É Cristo. É Jesus de Nazaré, né? O Cristo. E, assim, a gente tem a certeza. Né? Quem é Jesus? Jesus é um mensageiro, Jesus é um profeta, é um cara que veio pregar o amor, a paz, a conversão. Claro, tudo está certo em certos pontos, mas não está certo na totalidade. Jesus Cristo é Deus. Ponto final. Ponto final. Jesus Cristo é Deus. Né? E, inclusive, eu estava refletindo sobre o Evangelho, né? E especialmente nesse versículo aqui, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? E, assim, para nós que já estamos acostumados, né, com essa história de, não, Cristo veio à Terra, desceu dos céus, veio à Terra, se fez homem de carne e osso, parece algo que já se tornou meio que comum, né? A gente já sabe que Cristo veio à Terra. Mas se a gente parar para meditar, olha a grandeza desse ato, né? De um Deus que abandona a glória do céu, né? E desce à terra para se fazer um homem de carne e osso, né? E como diz São Paulo, né? Semelhante em nós em tudo, à exceção do pecado. Então, inclusive tem santos doutores da igreja que dizem, né? Que só esse ato de Deus se fazer homem já era suficiente para redimir toda a humanidade. Já era, a grandeza é tanta que já era suficiente para nos salvar. Mas não, a gente sabe, né, que Cristo quis ir além, ele quis conviver conosco, quis nos ajudar, né, e se entregou e morreu por cada um de nós, né?
E quando eu estava estudando também nesse versículo, né, habitou entre nós, eu aprendi uma coisa que eu não sabia, né? Esse verbo habitou, na verdade, ele vem de um termo grego, que eu não vou nem arriscar pronunciar aqui, mas que a tradução desse termo grego, porque os evangelhos foram escritos todos em grego, né? Isso. Que era a língua da época, né? Uhum. O termo grego significa literalmente construiu a sua tenda no meio de nós. E é engraçado, né? Porque a gente pode traçar um paralelo, né? Bom, tá habitando entre nós, para habitar precisa de uma tenda, de uma Sim. casa, né? Para Uhum. morar. Mas aqui, esse evangelho ele é tão profundo que ele faz uma relação lá com o Antigo Testamento. Por quê? Construiu a sua tenda no meio de nós. Quando o povo saiu do Egito, o povo hebreu, né? E estava com Moisés no deserto, eles eram nômades, né? Então eles iam de lugar em lugar, né? Andavam pelo deserto inteiro. E eles construíam seus acampamentos, as suas tendas, e fora do acampamento, Moisés sempre construía uma tenda, que se chamava Tenda da Reunião, e que era quando ele ia a essa tenda quando ele precisava falar com Deus, e aí Deus falava com ele face a face. E sempre sobre essa tenda da reunião pairava uma nuvem branca que representava a Deus. Então, assim, Cristo não somente conviveu no meio de nós, como ele construiu a sua tenda, né, e habitou no meio de nós. Eu não sabia, não tinha nem ideia da profundidade. A gente vê como né, o Evangelho se conecta lá com o Antigo Testamento, né? Todo ele. A maneira correta de ler o Antigo Testamento é através à luz do Novo Testamento, né? E outra coisa que me chama muita atenção aqui, né? Esse Evangelho foi escrito por São João, apóstolo, mas é citado um João aqui nesse Evangelho, né? Aqui diz: houve um homem enviado por Deus e seu nome era João. Mas não é São João Apóstolo. Sim. É João Batista. João Batista, né? Então são dois Joãos. O João Apóstolo falando sobre o João Batista. Só porque tem gente que faz uma confusão, tem gente que confunde, né? exato. Tem gente que confunde os dois. Né? Mas aqui está falando sobre São João Batista. E aqui também São João, ele dá testemunho da divindade de Cristo, né? Ele diz assim, ó: o que vem depois de mim passou adiante de mim, tá na minha frente, né? Porque existia antes de mim. E para as pessoas da época devia ser meio confuso, né? Porque São João Batista é mais velho que Jesus, nasceu 6 meses antes. Então as pessoas da época falam: como assim já existia antes de ti? Né? Se tu é mais velho que ele, tu nasceu antes dele. Mas aí a gente recorda, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui, né, esse evangelho eu acho ele muito especial, né? Eu acho ele de um valor, assim, inenarrável, assim, sabe? Inclusive a igreja aprova ele como uma oração. Né? Tu lê esse evangelho e rezar esse evangelho, a igreja aprova, né? Diz: não, isso aqui é uma oração, isso pode ser rezada, né? Não somente lido, mas rezada. Eu acho ele muito especial. Não, tanto que a história começa com a Santíssima Trindade, né? Exatamente isso que tu falou, né? Deus, no princípio, esse princípio é Cristo, criou o céu e a terra e o Espírito pairava sobre as águas. Né? Exatamente, que faz uma relação também lá com o Gênesis, né? Isso, exatamente. Por isso que eu escolhi esse evangelho. Eu acho ele fantástico, assim. Cara, e essa questão que tu falou das tendas, tem também aquela passagem que Jesus sobe lá um monte, pede pra Pedro e acho que João, né? E André. Ficarem vigiando e tal, eles dormem. E aí quando vê, não sei se é o mesmo. Que daí aparece Moisés e Isaías, né? E Elias. Moisés e Elias. E aí eles pedem, né? Não quer que a gente faça, não quer que a gente monte uma reunião, uma tenda. Uma tenda. A tenda pra reunião. Sim, tem essa passagem. Então, cara, é tudo linkado, né? Tudo é linkado, né? Tudo é linkado. E da nuvem também, que eu acho que o anjo fala pra Maria também, né? Da nuvem que vai pairar sobre ela, né? Então, a Maria já tá se tornando a antiga arca, né? A arca da aliança. É ela que vai habitar agora Deus, né? Que vai habitar Cristo. Exatamente. Inclusive, essa história da arca da aliança é muito interessante, né? Porque os judeus, eles consideravam que Deus estava presente na arca da aliança, né? Inclusive, o templo da época era o templo de Jerusalém. E dentro do templo de Jerusalém existia uma sala chamada Santo dos Santos, que era onde ficava guardada a Arca da Aliança original e onde, né, na visão deles, Deus morava. Era ali. E
E aí, claro, vem Cristo e fala, não, eu sou o templo, né? O templo Aham. sou eu. Mas a gente pode traçar um paralelo com Nossa Senhora, né? Assim como os judeus consideravam que Deus estava dentro da Arca da Aliança, né? E a gente sabe que Cristo foi gerado no ventre da Nossa Senhora, então a igreja Uhum. também chama a Nossa Senhora de Arca da Aliança. Exatamente. Um dos títulos de Maria, Arca da Uhum. Aliança. Que é ali onde tava habitando Deus, né? Exatamente, Que nem- onde nem Deus falei. habitava no ventre dela. Cara, e aí, vamos começar a viajar agora. Viajar no sentido da história, Claro. né? Não viajar de estar rateando. Um cara fez uma pergunta um dia, que eu vi. Por que não se tem nenhum relato de Cristo criança? Exceto aquele dos 12 anos que ele se perde e tal, né? E aí a resposta que eu ouvi é que Jesus, que daí o cara fez uma relação disso, de não ter nada, e da passagem que tua mulher e teus irmãos estão aí querem falar contigo, e que daí Jesus diz, né, quem são minhas mulheres, quem é minha mãe e meus irmãos, que são aqueles que ele tá falando, né? Que daí o cara falou o seguinte, era até um sacerdote, que Jesus, até os seus 30 anos, até começar a sua vida pública, ele era filho de Maria, né? Então, entre aspas, ele pertencia a Maria, né? Sim. Após os seus 30 anos, quando ele começa a sua vida pública, ele deixa de ser o filho para ser o senhor dela, Sim. né? Sim, exatamente. Então- Naquela época, justamente, né? Porque com uns 30 anos, São José morreu, né? A idade eu não sei. Né? Quando Cristo tinha 30 Ah, sim, anos, sim. Aham. São José morreu. Então, quem seria o responsável por Maria seria Cristo. Uhum. Né? Seria o filho dela, Jesus. Sim. Né? Inclusive, até na crucificação, Cristo entrega a Maria como mãe de João e João como filho de Isso, Maria, exato. para que ela não fique viúva. Viúva e sem filho. Que ela Exatamente. seria discriminada. pela Exatamente, sociedade. porque naquela época as viúvas, elas eram, tipo assim, Uhum. viviam mendigando, né? Sim, tanto que tem a viúva lá que quando ele chega na cidade, tá tendo o cortejo do filho da mulher, ele ressuscita, né? Sim, Porque exatamente por isso, porque a mulher já era viúva, sim, exatamente. tava perdendo o filho, mais ou menos a mesma questão da de Maria. Exatamente. E aí ele ressuscita o filho para que a mulher não fique sozinha. Eu vejo, mas isso é opinião minha, né? Uhum. Que Cristo precisava passar por esse período, assim, digamos, de ficar escondido, né? Ficar escondido numa vila de Nazaré de, assim, No anonimato. 200 habitantes, quando muito 300, Uhum. né? Uma vila minúscula, lá na Galiléia, que era uma região super pobre. Ele passou por isso pra... Claro, aprendeu com São José, aprendeu o ofício da carpintaria, né? Mas para nos mostrar assim, olha, eu sou Deus e mesmo assim eu me fiz escondido. Uhum. Não quis aparecer. Porque ele podia muito bem vir ao mundo e com toda a glória dele, Sim. ficar se mostrando e tá tudo certo, ele é Deus, né? Mas não, ele passa também uma mensagem pra gente, né? Não, olha só, eu sou o próprio Deus e eu, né, me escondi aqui numa cidadezinha minúscula, né, fazendo um trabalho braçal, né, construindo banco, mesa, construindo escada, né? E tá tudo certo. E é isso aí, entendeu? Tiro essa reflexão assim, sabe? Isso Sim. precisou passar para nos ensinar, né? Todo esse exemplo, passar esse exemplo da humildade mesmo. E se fez humano, né, nesse sentido, assim, também, de passar por toda essa questão, né, cara? Não veio, que nem tu falou, podia ter nascido ali filho do imperador, né? Porque daí talvez o choque fosse muito maior, né? Pô, é o filho do imperador. Sim. Ou não fosse tão grande assim também, né? Por ser filho de alguém que estivesse no poder, né? Isso, inclusive os fariseus na época, né, os doutores da lei da época, consideravam que não, o Messias não pode ser Jesus, porque Jesus era filho de José, um carpinteiro super pobre. E de Nazaré. E de Nazaré, né, uma região super empobrecida. Eles achavam que o Messias seria um grande rei, viria montado num cavalo branco, vivia num trono de ouro, com coroa e tudo tal. Esse era a ideia de Messias que os judeus tinham, né? Sim. Que os doutores da lei tinham, né? Por isso que eles não consideravam Cristo como Messias, porque eles não entendiam, né? Ou às vezes davam uma deturpada, né? Sim. Nas escrituras para o seu bel prazer, digamos assim, né? Dava uma deturpada boa nas escrituras, falava, não, Jesus não tem como ser Deus, né?
Não tem como ser o Messias, é um cara pobre, e o Messias não. O Messias vai vir num grande trono, num grande reino e tudo mais, né? Cara, é mais ou menos o que se vê hoje ainda, entendeu? Que as pessoas pegam, eu sempre falo isso, cara, e não vou me cansar de falar, que as pessoas pegam o evangelho e querem tomar uma interpretação delas, entendeu? Sim. E era o que eles sabiam. Eles tinham muito conhecimento, eram pessoas estudiosas, tanto que Jesus fala, né? Vocês ocupam a cadeira de Moisés, mas vocês não agem como... Tem o conhecimento, Jesus reconhecia isso neles, mas eles não agem com aquilo que eles tinham reconhecimento, né? Sim. Daquele conhecimento que eles tinham. Então eles queriam que fosse uma pessoa, no mínimo, que nem eles. Sim, né? Que fosse um deles, na verdade. Fosse um né? deles, exatamente, né? Esse erro assim, da gente pegar a escritura e interpretar ela como eu quiser, cara, isso é um erro muito, muito antigo. Como tu falou, vem lá dos antigos fariseus, mas os perdurem até hoje, né? Infelizmente. Porque assim, um cara pega, lê a escritura, fala, entendi isso aqui. Eu vou abrir a minha igreja, vou ensinar o que eu entendi. E a gente sabe que não, a gente como católico, a gente entende, não, peraí, tem uma interpretação correta. Exatamente. Que nos é dada pela igreja. Né? Pela tradição dos apóstolos, né? Coisas que Cristo ensinou para os apóstolos e foi se mantendo. Então tem um jeito certo de interpretar as escrituras que os antigos fariseus, e até hoje, enfim, a gente vê, né? Pessoas interpretando como elas bem entenderem, mas tem um jeito correto, né? Tem um jeito que a igreja nos ensina. Exatamente. Cara, claro, é diferente de tu fazer uma reflexão, né? Que é basicamente o que eu faço no Instagram, e a parte do conhecimento. Eu não posso também fazer uma reflexão baseada num negócio que eu tirei pra mim, assim, Sim. historicamente, né? Sim. Se eu não tenho o mínimo de conhecimento necessário lá do Antigo Testamento, que daí é o que acontece, né? Com certeza. A distorção, né? A distorção de muitas coisas. Assim, só puxando o gancho, né, do Antigo Testamento que tu falou. Cara, a gente não estuda tanto, né, o Novo Testamento quanto o Antigo, né? Claro, assim, nas missas a gente sempre tem a leitura. Não, ao contrário. A gente não estuda tanto o Antigo que nem o Novo. Isso, eu falei o contrário. Isso, a gente estuda mais o Novo e menos o Antigo. Exato, apesar de que nas missas a gente sempre tem a primeira leitura ali do Antigo Testamento. Salmos também é do Antigo Testamento, né? Mas a gente foca mais no Novo Testamento porque, na verdade, faz mais sentido eu focar no Novo Testamento, porque no Novo Testamento se cumpriu a promessa do Antigo. Né? Então, eu tenho que saber bem o Novo Testamento para conseguir interpretar corretamente o Antigo, né? Eu sempre falo para os guris do meu grupo do Nazaré que, cara, quando a gente tem as reuniões semanais, né? Às vezes alguns surgem, né? Eu gostaria de falar sobre o Antigo Testamento, né? Eu falo, cara, é muito interessante, é importante, a gente tem que estudar mais, né, o Antigo Testamento. Eu comecei a ler assim a Bíblia, né? Eu tenho muito interesse por essa parte da história, né? Sim, claro. E aí eu comecei a ler, eu peguei, cara, não vou seguir nenhuma ordem, eu vou ler assim Gênesis, Êxodo, seguir como tá aqui. E aí eu fui tendo um conhecimento, assim, dos 2 primeiros livros, eu tô na metade de Êxodo, mais ou menos, ali, coisas que eu nem fazia ideia, né, de histórias que eu nem conhecia do Antigo Testamento, né, então acho, assim, essencial, né, isso aqui eu vou ter passar um, tá aqui no meu celular, me cobra depois, não é uma tabela, um cronograma, tá, que é de um curso que eu tô fazendo, de estudo bíblico. E ele passa um cronograma das leituras que a gente tem que fazer. Tem algumas que a gente tem que pular e depois voltar. Porque é bem interessante, cara. Até mandei hoje pros guris do meu grupo ali. É bem legal. Eu acho muito legal, né? Porque os guris às vezes me perguntavam, Tchê, qual é a melhor forma de ler a Bíblia? Cara, depende. Mas eu não tinha noção, né? Aí, agora, nesse curso que eu tô fazendo, apareceu ali, me mandaram um arquivo e eu já mandei pra eles já. Sim. Me cobra que eu vou ter que mandar. Vou ter que cobrar. Bem legal. Me cobra, não, agora termina que a gente já te manda. Beleza. Cara, do Evangelho, então... Era isso. Tá. E eu queria ver contigo também, que me passou, queria até te perguntar antes do Evangelho, da questão do Nazaré. Porque o que eu vejo assim no... Claro, a minha vida toda foi Emaús, né? Eu não fiz Nazaré, não fiz... Não tinha eterno. Na minha época de colégio, até tinha Nazaré. Já era forte, assim, eu lembro, né? Mas aí depois acho que parou um tempo e tal, né? Então, aí não cheguei a fazer. Quem é que teve aqui? Os guris tiveram aqui
Tá, o Joca, tá. O Joca, o Mas Diego. quem foi que teve aqui? Ah, as gurias. A Maria Camila. A Mari e a Camille. E aí eu fiz essa pergunta pra elas. Tu não era do mesmo grupo delas, né? Não, eu Tá. sou do Deus Trino. Elas Tá. são do Coração de Maria. E aí, cara, durante a conversa começou a me chamar muita atenção, assim, do jeito que elas falavam, assim, do grupo, né? Sim, Tinha do carinho, assim, Cara, uma coisa fechada mesmo, assim, né? sim. E não fechada, tipo, blindado pra não entrar ninguém de fora, mas eles fechados com eles, assim, claro, com de certeza. se amar mesmo, de se proteger, né? E aí eu perguntei pra elas a questão de, vocês são jovens, né? Logo ali na frente ali vocês vão dar uma escorregada, assim, como é que é esse... Aí agora já entro na pergunta pra ti. Como é que é, assim, o grupo de vocês também tem essa... Porque eu acho legal, porque é bastante gente, Sim. são meninas e meninos que são jovens, e vocês têm essa identidade, né? Sim. Se algum jovem, assim, escapa lá, né? Rateia, né? Sai do prumo. Vocês têm esse cuidado, assim, de puxar e fazer esse resgate, assim? Sim, com certeza. Com certeza, assim, né? Eu acho que é essencial, né? A gente ter É a nossa função como compreensão. cristão, né? Oi? É a nossa missão como cristão também. Exatamente. Uma das, né? Porque assim, cara, todo mundo vai dar uma escorregada. Né? Usando o exemplo do balão, né? Conforme Sim. mais tu alimenta a fé, mais o balão tá cheio. Mas tem vezes que o balão vai estar mais esvaziado, né? Isso é natural. Então, assim, quando algum membro do Deus Trino, ou do próprio Nazaré, né? Membros de outro grupo, a gente vê que tá meio assim, não tá frequentando muitas reuniões, não tá indo muito, a gente dá uma puxada. Né? Porque é muito fácil para um jovem, especialmente na idade deles, né? Que são de 14 a 17 anos, ser, assim, parar. É muito fácil para eles se desvirtuarem, digamos assim, né? E deixar de procurar a igreja. Então a gente sempre fica ali, né? Vamos na reunião, vamos fazer isso, vamos na missa, vamos aquilo, né? E tal. Mas assim, o Deus Trino, ele tá com hoje 33 membros, é um grupo bem grande. Boa. Né? Ativos? Na verdade, assim, né? Tem semanas e semanas, não tem gente... Sim, mas tipo assim, ó, tem uma rotatividade Tem durante uma a semana, rotatividade muito mas grande. todos esses participam assim ativamente. A grande maioria, sim. Uhum. A grande maioria participa, assim, assiduamente do grupo, né? Depois esse último curso, o Nazaré, o 37º, foi, assim, maravilhoso, né? Muita gurizada boa, assim. Muito boa. Né? Eles entraram no grupo, né? Mas, assim, a gente sempre faz esse trabalho, né? Tô mais afastado, vamos chamar, vamos dar uma puxada, né? E eles preparam as reuniões também, né? Atualmente eu tô à frente do grupo, né? Na verdade, a adulta do grupo é a Marina Pérez. Tá. A monitora é a Cat. E eu sou o jovem representante. Mas na prática, eu meio que exerço esse papel de monitor de adulto, porque a Marina tá em outra fase já, né? Já cumpriu o papel dela. Ela foi a minha... Eu digo, né? Ela foi uma das minhas grandes evangelizadoras, foi ela. Porque quando eu entrei no grupo, a monitora era ela, entendeu? Sim. Então, assim, eu sempre falo pra ela é uma das grandes evangelizadoras da minha vida. E a Cat tem a função da Maria Helena, pequenininha, né? Fez um aninho recém, essa semana ela fez um aninho. Então, assim, não digo que caiu nas minhas costas, né? Mas digo de um jeito bom, né? Essa parte da responsabilidade ali, assim... não digo gerenciar, mas tomar a frente do grupo, né? Então eu tô sempre nessa parte, né? Ajudando eles a montar reunião, dando dica, né? Nas reuniões eu sempre falo muito, faço várias reflexões com eles e tudo mais, né? E todo sábado eu tenho sempre esse compromisso com o Deus Trino, com o Nazaré, porque, cara, eu me sinto na responsabilidade, eu sinto como se eu tivesse uma dívida com o movimento, porque foi através do Nazaré foi através do Nazaré que eu encontrei a Cristo, né? Aliás, reencontrei a Cristo. Então eu tenho essa dívida para pagar e eu amo, né? Eu amo estar no grupo, amo o Nazaré. Atualmente eu sou vice-coordenador do movimento, né? E sou coordenador do folclore também do Nazaré. Então, assim, eu tenho uma dívida que eu diria assim, impagável. Né? O movimento que mudou a minha vida, então, assim, eu amo estar presente no Nazaré. Que mal. Eu vejo assim que, cara, são muito... Apesar de serem jovens, são muito, muito fechados assim mesmo, né? Sim. A gente se ajuda muito. É como se fosse uma família, né? Sim. Tá toda semana junto, aí a gurizada tem reunião, aí sai da reunião, vai pra casa de um, vai pra casa de outro, aí quando vê eles estão todo mundo junto, tipo, em festa, né, e tudo mais.
no colégio, vários são colegas de Sim. aula, estudam no mesmo colégio, então cria um laço muito, muito forte entre eles, né? Muito forte mesmo. Claro, e no Emaús ali já não é tanto, porque já tem outras responsabilidades, né? Sim. Ou o cara tá na pauleira da faculdade e trabalha, ou tá se formando na faculdade, ou já tá trabalhando, Sim, é exatamente. casado, tem filho. É outra Então, vivência, né? então tu não tem tanto tempo assim pra dar junto, né? Sim, com Por exemplo, certeza. tu já não é mais colega, eu já não sou teu colega, né? A gente já não mora próximo. Então Sim, os diferente, são realidades. Ciclos de amizade são diferentes, né? Sim, são realidades diferentes. É, né? realidades muito diferentes. A gurizada adolescente tem muito mais tempo do que Pra o pessoal conviver, adulto, claro, exato, com certeza, exato. com certeza. Com certeza. Exatamente. Cara, eu vou passar aqui né, antes da gente se encaminhar pro final, quer dizer, a gente já tá se encaminhando pro final, Claro. passar aqui os nossos apoiadores e eu esqueci de falar no começo, né, pra se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, beleza? Vamos lá então. Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo o que tu precisa, preço, qualidade e melhor atendimento. Na Avenida Tupi Silveira, 1569, e os telefones 53-3311-2735 e o 984-2658-23. Sam, cafés e máquinas. Máquinas para cortesia, venda de doses e cafés especiais. Maiores informações pelo 53-9971-5205. E Shopping das Baterias. Shopping das Baterias pertence ao Grupo Batistella, especializado em baterias de carros, motos, veículos utilitários, linha pesada, máquinas agrícolas e energia solar. Os contatos para a Shopping das Baterias é o 3241-5689 e o 99704-1818. Cara, então, primeiramente já te agradecer mais uma vez, né? E pedir, assim, que Deus continue te abençoando muito, né? Nessa tua trajetória, nesse teu conhecimento, assim, da história da igreja que a gente precisa, né? Tua fé, teu trabalho como missionário, né? Nos movimentos pela igreja. E vamos tocar adiante esse projeto aí, cara. Esse projeto que eu tô criando aqui pra ti. Não, eu te agradeço, já até falei, né? É uma honra, assim, sabe? Tu, pra mim, é um dos grandes exemplos, assim, um irmão que eu fiz em Emaús que, cara, é especial, assim. Obrigado, tem um carinho irmão. especial mesmo. Eu também. E que, muito bom, obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto maravilhoso, é uma honra estar aqui, né? Então aí. Tá, e aí, não, eu queria deixar pra ti, se quiser deixar alguma mensagem, falar alguma coisa, a gente não preparou nada, né? Mas se tiver o coração aberto, se tiver alguma coisa no coração pra falar. Não, eu sempre digo, né? O que eu mais gosto de fazer na minha vida, eu sempre falo isso no meu grupo de Emaús, pros guris do Nazaré, em casa, pra minha mãe, sempre. O que eu mais gosto de fazer na vida é participar dos movimentos e da igreja, né? Então, assim, não tem coisa melhor do que estar presente, sendo um membro do corpo de Cristo, né? É maravilhoso, assim, é um caminho que acho que todos deveriam trilhar, né? É um caminho porque vai nos levar à verdadeira felicidade, né? Ao verdadeiro amor, à verdadeira alegria, que é estar no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, inclusive te digo, né? Isso aqui que tu faz, esse projeto, cara, é um meio de perseverança, uma alavanca, assim, incrível, né? Que a gente vê que Deus se utiliza de todas as formas, né? Para evangelização, né? E tu também é um cara que leva as pessoas a Cristo, né? Leva as pessoas a Deus. Que isso, obrigado. O cara é só instrumento, né, cara? O cara só tem que abrir o coração e deixar que entre, né? Deixa a luz do céu entrar, né? Que nem diz a música, né? A música Cara, brigadão, tá? Vamos manter contato e eu vou te chamar mais vezes aqui pra nós. Não, que isso, vai ser uma honra. Já tô com um projeto pro ano que vem já, né? Aqui do podcast mesmo, tu vai ser chamado. Beleza. Então aí, à disposição sempre. Vamos embora. Pessoal, então, Deus abençoe a todos. Fique com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!